Conexão CNN. Conexão CNN com Leandro Rezende e também Yuri Pita. Bom dia para você, Leandro. Bom dia, Nonato, Yuri, Larissa, todos os nossos ouvintes. Bom dia. O Yuri, daqui a pouco vem o Yuri Pita para conversar com a gente também. Teve uma interrupção na comunicação com ele. Mas, Leandro, vamos adiantando aqui a nossa conversa, né, Larissa? Há pouco a gente fala, no início do jornal a gente falava com a Juliana lá em Brasília, a nossa repórter Juliana Lopes. E a Juliana trazia a informação de que o presidente Jair Bolsonaro acabou já sinalizando o seu apoio a Celso Russomano, candidato à prefeitura em São Paulo, e também Marcelo Crivella, candidato no Rio de Janeiro. O Yuri Pita já está conosco também acompanhando essa nossa conversa. Qual é o peso, qual é a importância, Leandro, dessa entrada em campo do presidente Bolsonaro nessa campanha eleitoral, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro? O Rio, que a gente já falou, o Crivella tem uma rejeição muito grande. O mesmo ocorre também com o Russomano aqui em São Paulo. Como é que você vê isso, Leandro? Olha, Nonato, como é que é a política, né? Eu estava lembrando aqui na rede social, atrás aquela lembrança, né? Há 4 anos atrás, Marcelo Crivella era eleito prefeito aqui no Rio de Janeiro e eu escrevi um texto há 4 anos dizendo como me surpreendeu a chegada do então deputado federal Jair Bolsonaro lá na festa da vitória de Marcelo Crivella, foi no Bangu, um clube de futebol aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, e Jair Bolsonaro esteve lá, fez uma festa, enfim, isso foi há 4 anos. O tempo vai passando, Bolsonaro se torna presidente e agora ele, que era uma figura ali, foi convidado meio em cima da hora, ninguém sabia muito bem de onde veio há exatamente 4 anos, agora é a principal esperança de Marcelo Crivella de ir para o segundo turno, porque vamos lembrar, né, ele está numericamente empatado, segundo as últimas pesquisas eleitorais, com a Marta Rocha do PDT, está perigando o prefeito do Rio de Janeiro não conseguir sequer ir para o segundo turno. Esse vídeo de ontem do presidente Jair Bolsonaro para o Marcelo Crivella, para mim ele tem ali 2 pontos principais. Primeiro, uma mudança de postura de Bolsonaro. Ele tinha dito que não ia entrar na corrida eleitoral no primeiro turno, ia deixar para o segundo turno, para o caso de ser um candidato conservador contra um candidato de esquerda. Ele já mudou de opinião, entrou de vez na campanha, mencionou ali 5 cidades, além de Rio e São Paulo. Além disso, tem um segundo ponto importante, que é o apoio constrangido que ele deu a Marcelo Crivella, porque no final do vídeo ele diz, olha, eu estou com o Marcelo Crivella, mas se você não quiser votar no Crivella, não precisa votar, não. Então é um apoio constrangido, parece que foi uma peça feita sob medida para ser usada aí por Eduardo Paes e Marta Rocha, os principais adversários de Crivella nessa disputa aqui no Rio, Nonato. O presidente foi cauteloso mesmo com o apoio ao Crivella, né, Yuri? Mas com o Russomano foi mais aberto, citando até que os dois foram militares e etc. Ou seja, o presidente entra nessa campanha eleitoral nos 2 principais centros do país, né? Pois é, e é muito difícil um presidente da República ficar fora, né, Nonato? Mais uma vez, bom dia para você, bom dia ao Leandro e aos ouvintes. A questão é que tem um ponto que é sui generis único, desde pelo menos o nosso período constitucional, aí desde 88, que é um presidente da República não ser filiado a um partido e não ter um partido disputando eleições municipais. Vale lembrar, o presidente Jair Bolsonaro se desfiliou do PSL ainda no primeiro ano de mandato e não conseguiu formar a tempo um partido para chamar de seu, que era o Aliança pelo Brasil, e com isso criou essa situação em que ele pode escolher quem apoiar, e aí ele acaba fazendo um apoio suprapartidário, os mais variados partidos, alguns que o apoiam no Congresso Nacional, é o caso do republicano de Celso Russomano e Marcelo Crivella, existe aí pelo menos uma unidade partidária, inclusive é o partido em que os seus filhos estão filiados, tanto o vereador Carlos Bolsonaro quanto o senador Flávio Bolsonaro, mas ele, nessas outras cidades em que ele declarou apoio, por exemplo, Belo Horizonte, ele já havia sinalizado que apoiaria Bruno Engler, que é um ex-policial militar que foi eleito deputado estadual, tem um discurso muito próximo ao dele. Na relação aqui com o Celso Russomano, tem um outro componente muito importante, que é marcar posição contra o campo tucano, que é representado pelo atual prefeito Bruno Covas e apoiado
ainda que discretamente, como o Russomano critica de forma velada e escondida pelo governador João Dória, que são que é visto hoje como um dos principais potenciais adversários para a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Agora, de qualquer modo, essa situação do presidente poder escolher em quais eleições ele entra, e aí às vezes ele entra até nessa mesma live em relação a Porto Alegre, ele não declarou apoio a nenhum candidato, ele só declarou inimizade com Manuela Dávila do PCdoB e que está liderando as pesquisas. Então fica uma situação que, por um lado, é confortável para o presidente para poder escolher as disputas que entra, mas, por outro, nessas disputas que ele está entrando, ele não está entrando em situação de favoritismo, digamos assim, e nem com força suficiente para mudar o quadro dessa cidade. E a impressão que dá, né, Yuri, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, é que ele vai muito no que diz respeito ao campo ideológico, pura e simplesmente, que é o caso, por exemplo, de indicar em Porto Alegre não ter um favorito, mas uma rejeição a Manuela Dávila. Então me parece que fica muito mais no campo ideológico do que qualquer outra coisa nesse momento, não, Yuri? Sem dúvida, e isso é importante da perspectiva do presidente Jair Bolsonaro, que é para manter justamente o seu discurso ideológico preservado ou com uma posição bem delimitada nesta eleição, ainda que os seus candidatos não consigam se eleger. Marcelo Crivella, como o Leandro apontou, está com risco de sequer chegar ao segundo turno. Celso Russomano começou a perder bastante densidade nas pesquisas eleitorais. Pode não ser um resultado de trunfo na urna, mas mantém o discurso presente no debate público, no debate eleitoral. E isso, para 2022, vai fazer a diferença para o presidente Jair Bolsonaro na sua campanha à reeleição. É isso, que deve ser animada. Yuri, obrigado, até a próxima, hein? Obrigado, Nonato. Um bom fim de semana a todos. Até terça. Valeu, Leandro. Valeu, Nonato. Bom final de semana para todo mundo. Valeu.